Fala galera, aqui é o William Mackley. Mais um vídeo. Hoje é no Dia das Mulheres, dia 8 de março de 2026. E durante o dia, foi um dia devidamente corrido, em que eu simplesmente acordei umas 11 horas no domingo, já que é minha folga, e fui providenciar flores para as mulheres da minha vida, e valeu muito a pena cada segundo. E mediante a isso, em um momento com uma dessas mulheres, eu falo da minha namorada, não interprete essas mulheres no sentido de mulherengo ou algo do tipo, jamais. Inclusive, quando eu digo mulheres, é minha irmã, mãe, etc. Eu tive um certo insight, se assim dizer, que foi, que agora eu preciso ler, e nisso você corta, que é: faça o fim valer a pena. Como assim faça o fim valer a pena? Eu fui postar eu fui postar algo no Instagram, porque eu sou dessas de às vezes postar algo assim raramente, tipo algo mensal. É raro eu postar assim, tipo, em questão de 2 semanas de diferença. E aí eu escolhi uma música da Gal Costa, que se chama Força Estranha. E agora você corta de novo que a gente vai pegar. E abre aspas. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são é o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sobre o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada. É o sol. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha. Ao decorrer da música, esse daqui é mais ou menos na metade dela, ela tem uns 3 minutos e 34 segundos, e exatamente esse parágrafo ele começa no 1 minuto e 42. Ao decorrer da música ela vai trazendo um contexto de que ela vai vendo as coisas numa perspectiva de que o tempo passa, mas não necessariamente o tempo passa por passar. O tempo passa para as pessoas. Tanto que ela diz que o tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. E aí eu tive essa linha de raciocínio quando essa música tava matutando na minha mente, que é: faça o fim valer a pena. Por quê? Porque a gente cresce já tendo um duro choque de realidade de que a gente vai morrer. E eu falo isso porque quando eu era criança, mais ou menos entre os 5, 6... De 5 a 7 anos, mais ou menos, eu tive um primeiro choque de realidade que era algo que fugia da minha compreensão. Em outras palavras, era algo que eu não conseguia explicar. E por simplesmente não conseguir racionalizar o que era aquilo, eu chorava. Porque eu era uma criança e ficava desesperado em ter uma linha de raciocínio que eu falava: puta que pariu, eu não sei, meu Deus, que era que o mundo ia acabar. E eu ficava assim: mano, o mundo vai acabar, mano. E eu não sei quem é que me falou isso, mas o mundo ia acabar. E eu tipo: porra, mano, e agora? Meu Deus, o mundo vai acabar. E eu sou muito novo. E eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu não sei o que eu quero ser. E era literalmente isso. Tipo, uma criança de 7 anos pensando nisso. Era eu, assim, tá ligado? E aí, mano, minha mãe, ela chegou em mim e falou: pô, por que tu tá chorando? Eu falei: pô, o mundo vai acabar. E ela: mano, e aí? Sabe? E ali eu fiquei perplexo, porque como que alguém sabe que um dia vai ter um fim e age naturalmente, sabe? Então, não só eu tenho certeza que você que tá assistindo, ou qualquer outra pessoa, deve ter esse choque de realidade de falar: porra, vai ter um fim, mas foda-se, eu só vou vivendo. Tanto que tem um ditado que a única certeza da vida é a morte. Aí você pensa: pô, se a única certeza da vida é a morte, por que eu não vivo no sentido que eu tenho que lutar contra essa certeza? Porque tem gente que não luta, só aceita. E como que é só aceita? É como se fosse se deixar levar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Apaga isso daí agora. Enfim, nesse mesmo sentido de que deixa a vida me levar, a vida leva eu, é quase isso, sabe? E aí por isso que eu tive esse insight, abre e fecha aspas, de que faça o fim valer a pena, porque você sabe que uma hora você vai morrer. Você sabe que o mundo vai acabar. E às vezes não é necessariamente o mundo em si, apesar que a gente tá numa guerra fodida aí, mas que se foda, né? Não é literalmente assim acabar. Às vezes o seu mundo vai acabar. Às vezes vai ter um dia que você vai dormir e não vai acordar mais. Às vezes vai ter um dia que você vai cair da escada, vai morrer. É muito pessimismo? É. Mas é racional o suficiente pra você entender que vai ter um dia que vai ter o fim. E você pensa: pô, eu sei disso. Mas é o óbvio que precisa ser dito. E mediante ao óbvio que precisa ser dito, faça valer a pena.
Mas o que é valer a pena? Na minha perspectiva, e aí é algo que eu ressalto veemente, que eu amo muito quando vocês comentam, etc e tal. A minha linha de raciocínio, eu, William, agora com 17 anos, é que o fim valer a pena é o sentido de você ignorar o fim, mas no fundo do seu subconsciente, sabendo que a qualquer momento é o fim. Tipo assim, o fim é tudo. E você pensa, o que seria o fim é tudo? Assim como tem um começo e tá no meio do vídeo, uma hora ele vai ter um fim. Assim como eu vou beber um copo d'água que eu tô com sede e no meio da minha golada de beber o copo d'água eu perco a minha sede, mas eu vou até o fim, houve um fim. Ou seja, o fim é um padrão frequente tal qual a matemática em nossas vidas. E você pensa, como assim a matemática é frequente em nossas vidas? Você para pra pensar, tudo é número. Assim como um padrão de início, meio e fim. Aí você pensa, pô, tá, mas e aí? O e aí é simplesmente isso. Se você quer fazer o fim valer a pena, sabendo que uma hora ele vai chegar e tudo é um fim. E se tudo é um fim, meu amigo, você vai dar o seu melhor. Eu tenho certeza que você vai dar o seu melhor. Entendeu? Porque você sabe que quando tá pra acabar, mano, você quer. É tipo, sei lá, um método capitalista quando você vai comprar alguma coisa e a promoção tá de 10 reais. Tipo, pô, não vale a pena essa promoção de 10 reais. Mas só tem 2 no estoque. É óbvio que você vai pegar, mano. É óbvio que você vai pegar, tipo assim, sua mente traz uma linha de raciocínio que, caramba, eu quero que isso seja meu e possa valer a pena. É tal qual como a vida. Porque uma hora vai ter um fim, uma hora vai acabar. E mediante a isso, você tem que viver nessa mesma perspectiva. De que sabendo que há um fim, você precisa trazer um valer a pena nisso. E não necessariamente praticar aquilo que a Gal Costa relata. Que eu vi muitos homens gritando e ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. Não viva desse modo. Que é sabendo que tem um fim e por causa disso você vai ficar assim, uma flor que uma hora você vai florescer. Não. Porque se você para pra pensar, cada coisa tem um período. Tal qual como uma flor florescer. Mas para ela florescer tem uma série de fatores. A semente ser plantada, a raiz e não sei o que, não sei o que. Não espere que você seja uma flor que só vai florescer. Espere um processo em que você vai ser plantado e vai ter o negócio lá da abelha que leva o pólen que não sei o que não sei o que. Até chegar ao fim que quando ela floresce, uma hora ela vai morrer. Entendeu? Porque chega o inverno, chega outros períodos aí que ela morre. E você um dia vai ser essa flor que vai morrer. Mas antes de você morrer, você precisa florescer, meu amigo. Então não fique encobrindo seus desejos, porque é aí que o fim não vale a pena. Porque o fim, ele é inevitável. Mas cabe a você decidir o que é viável para sua vida e o que é necessário para sua vida. Entendeu? E agora eu não quero dar uma palestra de coach e falar, não, investe nisso, escolhe isso na sua vida, ande com tais pessoas. Não, mano, a vida é sua. Se você morresse hoje, o que você faria, sabe? E eu penso assim porque é algo muito punk de você escutar, porque às vezes parece uma pergunta idiota, mas raciocina profundamente falando nisso. O que eu faria exatamente agora se eu soubesse que fosse morrer amanhã, por exemplo? Uma vez eu tava na minha sessão de terapia e a minha psicóloga questionou isso. William, o que você faria se você fosse morrer amanhã? Se você fosse morrer depois de amanhã? Eu falei, mano, eu pregaria o evangelho. E ela, por que você não prega agora? E eu falei, cara, ela tá muito certa. Só que ao mesmo tempo tem um lado ignorante meu que é não fazer esse fim valer a pena. Porque eu ficaria muito grato se eu morresse por Cristo. E seria o melhor fim pra mim. Seria o melhor fim que valesse a pena. Mas se eu morro agora e não pratico um fim que eu quero pra minha vida, eu ia me sentir um bosta. Entendeu? E aí que tá. Assim como eu sugiro isso pra vocês, eu também adquiro isso pra mim. Sabendo que há um fim sobre minha vida e já minimamente decidindo quais são os desejos que mais me agradam e vão me satisfazer, supondo que eu morresse hoje, por que eu não faço? Então faça. Faça o seu fim valer a pena, entendeu? Um beijo, muito obrigado a todos, feliz Dia das Mulheres e feliz outros dias, seja lá quando e onde você estiver vendo esse vídeo. Muito obrigado a todos que assistem, comentam e eu fico muito feliz, é só o começo. E é isso. Curta, comenta, compartilha, faça tudo que é necessário para que você receba mais vídeos do meu canal. Desde já eu ressalto que só tenho 17 anos, não tira minha credibilidade, por favor, porque eu odeio isso, mas significa que cada vez mais eu estou disposto a aprender e até mesmo com vocês que comentam nos vídeos. Valeu, pessoal!